Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, sobre alguns jogadores que desejaram feliz aniversário para o Cruzeiro e assim, vários torcedores aqui da Raposa falando sobre a possibilidade deles voltarem. Eu quero comentar um pouco a respeito disso. Diria que até um desses tem sim a chance, mas eu acho bem difícil, tá? Quero falar também com vocês sobre o técnico do Cruzeiro, o uruguaio Pesolano. Será que ele vai chegar ainda nessa semana? Por que ele ainda não foi anunciado? Quero comentar aqui com vocês. E também para terminar, a respeito do David, que tem algumas propostas do futebol brasileiro. E quantos milhões, no caso, o Fortaleza gostaria de para negociar o atleta? Será que o Cruzeiro tem um percentual? Será que não? Se tiver, quantos milhões pegaria? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Mas só antes de começarmos, pedir para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando nessa marca de 31 mil inscritos, faltam apenas 80 inscritos aqui no canal, então caso você não seja inscrito, aproveite aqui para se inscrever. Também temos dois salvos de hoje. O primeiro vai para a Cati, lá de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Muito obrigado, um abraço para você. Vou para o Norton Bandeira, ele que é lá de Oriente de Minas, Novo Oriente, Minas Gerais. Muito obrigado também, Norton. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, vai pro ar por volta das 6h15, 6h30. Aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é, tá bom? Enfim, quero começar o vídeo falando sobre o técnico uruguaio, no caso o Pesolano, que tem 38 anos de idade. E porque ainda ele não foi anunciado, tinha muita expectativa dele ser anunciado ainda nesse aniversário do clube, né, nesse último domingo, que acabou não acontecendo. Inclusive o Michael Mendes, lá no seu Twitter, que ele cobre notícias do Cruzeiro da Rádio 98 FM, falou, e da Jovem Pan também, no caso, falou que assim, o Cruzeiro já tem um acordo bem encaminhado com ele e que falta apenas alguns detalhes, alguns acordos para ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro, que eu acho que já está 100% certo, tá? Realmente sim, só questão de tempo mesmo. No máximo nessa segunda ou terça-feira já deve ser anunciado como novo técnico da Raposa. Lembrando que está prevista, no caso, a volta dos jogadores e tudo mais, a reapresentação no dia 4 de janeiro, no caso amanhã, na terça-feira. Então deve ser ali no máximo que o treinador deve ser anunciado como novo técnico do Cruzeiro. Além disso, também na confirmação do novo diretor, nós já sabemos quem que vai ser, só mesmo um anúncio oficial, junto com a reapresentação do clube, que estava até previsto por Ronaldo e tudo mais, mas como ele acabou pegando Covid, vai demorar ali pelo menos mais uns 15, 20 dias até ele voltar, no caso, aqui ao Cruzeiro. Enfim, ele mesmo que já confirmou as negociações, um técnico que não tem, assim, um currículo gigantesco, mas já demonstrou ter bastante potencial. Acho sim uma boa aposta, ainda mais tendo o Campeonato Mineiro para fazer como teste. Foi muito bem lá no Torque do Uruguai em 2017, excelente trabalho, principalmente na categoria de base, um jogo bem ofensivo. Foi muito bem no Liverpool em 2018 e também em 2019, além também de 3 anos consecutivos muito bem no Pachuca do México, onde ficou no meio de 2019 até agora no meio de 2021. 2 anos praticamente no Pachuca, onde ele colecionou, no caso, 2 classificações para a Libertadores deles, né, podemos dizer assim. Eu acho um técnico bem interessante. Quero que você deixe aqui a sua opinião sobre o Pesolano nos comentários. Dando continuidade aqui no vídeo, quero falar com vocês também sobre alguns jogadores que desejaram feliz aniversário para o clube e tudo mais, e muitos até mesmo associaram de que algum desses querem, no caso, voltar ao Cruzeiro, que eu vou comentar um pouco a respeito aqui com vocês. O principal deles foi a respeito do Ramires, que hoje está sem clube, né, e postou lá no seu Twitter, também já na noite desse último domingo. Hoje ele postou uma foto dele lá com a camisa do Cruzeiro, e que assim, muitos torcedores já nos comentários pediram para ele voltar. O Ramires, que não tem Instagram, ele participa mais assim, principalmente lá no Twitter, e colocou assim, parabéns para o Cruzeiro. Deu muitas curtidas, pelo menos quando eu tinha visto, tinha mais do que 8 mil curtidas e vários comentários de muitos cruzeirenses pedindo a volta do jogador. Ele que assim, saiu aqui do Cruzeiro, última participação lá na temporada de 2009, e já não joga pelo Palmeiras, onde ele teve o último vínculo que acabou sendo rescindido no meio do ano de 2020. Desde aquela época tinha especulação para voltar ao Cruzeiro, o que acabou não acontecendo. O jogador que está livre de contrato, ainda não anunciou se vai continuar a carreira, se vai aposentar, mas é um perfil muito diferente do que aquele que o Ronaldo busca, que o Ramires, sem dúvidas, vai receber um valor muito mais alto do que estava previsto. Não acho que ele viria para ganhar 100 mil por mês, por exemplo, e ainda disso tem a questão de idade, que ele já é um jogador com seus 34 anos. Enfim, outro também que postou foi a respeito do Lucas Romero, lá no seu Instagram. Ele postou 2 fotos com a camisa do Cruzeiro, primeiro colocando essa foto ícone dele lá de 2019, colocando parabéns a todos os cruzeirenses. Enfim,
também foi suficiente para vários aqui me perguntar se tem alguma possibilidade. Eu acho bem difícil o Lucas Romero voltar aqui para o Cruzeiro, mesmo com a condição de agora um pouco melhor, com o clube empresa, mas essa questão de custo-benefício, né, para tirar o jogador de lá, não seria barato. O Cruzeiro até já consultou, seria algo na casa dos 15, 17 milhões de reais para o jogador já de 27 anos de idade. Então, pensando assim, até mesmo em clube empresa, que agora é uma questão muito importante, o Cruzeiro ter uma chance de revender esse jogador em um curto prazo seria bem complicado. Então eu acho bem difícil, ainda mais agora na segunda divisão, pensar na volta do Lucas Romero. Enfim, ainda teve outros jogadores, alguns já aposentou, como por exemplo o Anselmo Ramon e tudo mais, principalmente no Twitter. Teve também o Lucas Silva, que atualmente está no Grêmio. O dele também teve mais do que 13 mil curtidas, o parabéns dele para a Raposa. O Lucas Silva, que saiu aqui do Cruzeiro também em 2019, jogou junto com o Lucas Romero. Praticamente eles saíram na mesma época, ele, o Murilo, o Raniel, enfim. Também colocou feliz aniversário além também do Ábila, que está livre de contrato. O Ábila que terminou o vínculo dele com a equipe lá dos Estados Unidos nesse último dia 31 de dezembro. E o Ábila colocou já na manhã também, desejando feliz aniversário para o Cruzeiro, de 101 anos de história, com a foto dele com a camisa lá da temporada de 2016, em um jogo do estadual ainda. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito de jogadores aqui, qual você aceitaria aqui no Cruzeiro, os dois que estão livres, podemos dizer assim, que é a respeito do Ábila e do Ramires. Você aceitaria alguns dos dois? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do David, jogador que já teve passagem aqui na Raposa e que assim tem algumas sondagens do Internacional e também do São Paulo para transferência em definitivo. Será que o Cruzeiro ficaria com percentual? Será que não? Que é sobre esse assunto que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Vale lembrar que o David chegou aqui no Cruzeiro vindo do Vitória, lá na temporada de 2018, o Cruzeiro pagou algo próximo ali dos 12 milhões de reais, ainda não foi confirmado, mas sim, entre 10 e 12 milhões de reais para comprar algo próximo de 70% dos seus direitos econômicos. E naquela primeira temporada ele foi muito ruim pelo Cruzeiro. 2018, mesmo ganhando a Copa do Brasil, foram apenas 22 jogos, um gol contra o Corinthians e uma assistência. Números bem ruins. E assim, para a temporada de 2019 era esperado muito mais dele, mas só jogou mesmo em questão de partidas, porque foram 48 jogos com apenas 3 gols e 4 assistências. Mesmo com aquelas trocas absurdas ali de treinador, ele ainda sempre se manteve como titular. Enfim, a questão que eu quero comentar aqui com vocês é que depois que ele foi para Fortaleza, teve essa rescisão de contrato por parte do Cruzeiro, porque tinha muito tempo que não pagava os seus vencimentos, mas assim, nunca foi confirmado, você pode até pesquisar em vários locais, se o Cruzeiro manteve ou abriu mão desses 70% dos seus direitos econômicos, sendo que tinha uma dívida bem baixa com o atleta em relação a salários e tudo mais. Nunca chegaria esse valor de 10 milhões de reais, até porque não tinha um salário astronômico quando jogava aqui no Cruzeiro. Enfim, acabou sendo rescindido e foi para o Fortaleza, que o Fortaleza comprou parte dos seus direitos econômicos junto com o empresário dele, que é o André Cury. Pode ser sim que o Cruzeiro tem algumas dívidas com o André Cury, tem aceitado, por exemplo, ceder o David para diminuir esse valor. Não tenho dúvidas que algum desse movimento pode ter acontecido, mas como eu disse, não sabemos se o Cruzeiro tem ou não um percentual do David nessa negociação. Eu espero que sim, mas enfim, trazendo aqui para vocês a informação que o Fortaleza quer algo na casa dos 3 milhões de euros para vender o jogador em definitivo. Isso dá quase 20 milhões de reais. Vamos supor que o Cruzeiro manteve apenas 10% desse valor, que eu acho que seria já bem interessante. O Cruzeiro pegaria 2 milhões de reais nessa negociação. Se tivesse mantido, por exemplo, 20 milhões, 20%, ele ia pegar 4 milhões de reais desses 20 milhões. E realmente o David vivendo uma fase excelente que aqui pelo Cruzeiro nunca conseguiu ter, né? Pra você ter uma ideia, nesse ano pelo Fortaleza, 56 partidas, 13 gols e 6 assistências. Ano passado também, números bem parecidos, 56 jogos, 12 gols marcados. Nesse ano foram 13 e 6 assistências, o mesmo que esse ano. Jogador de 26 anos de idade, que tem conversas mais avançadas com o Internacional. O São Paulo é outro interessado, mas que dificilmente terá essa condição de pagar, né, no caso, esses quase 20 milhões de reais que o David e o Fortaleza querem para trocar assim de clube. Foi a negociação mais cara da história do Fortaleza, pagando 5 milhões de reais. Isso que o Cruzeiro já tinha comprado ele do Vitória, que foi muito bem na temporada de 2017, e por 10 milhões, mas acabou que não deu muito certo aqui no Cruzeiro. E no caso, o Rogério Ceni, que é um fã, né, do David desde a temporada passada, e agora ele está o Rogério Ceni no São Paulo, tem interesse na sua contratação, justamente nessa sequência de trabalho que já teve
com o David, tanto aqui no Cruzeiro quanto lá no Fortaleza. Quero que você deixe aqui nos comentários. Será que o Cruzeiro tem um percentual dele? Será que não? É um negócio assim, que só vamos saber mesmo quando for vendido. Se o Cruzeiro alegar que tem um percentual, vai esse negócio para a Justiça, para a CBF. É um negócio que vai acontecer também com outro jogador que estava cedido ao Fortaleza, que é a respeito do Ederson, que não sabemos se o Cruzeiro tem um percentual dele também ou não. Isso só vamos saber quando for negociado em definitivo. Aí vai dar um trabalho na Justiça, porque realmente é até difícil de saber se o Cruzeiro manteve um percentual. Vale lembrar também que ainda tem essa questão do mecanismo de solidariedade, porque o David chegou aqui no Cruzeiro e fez seu 23º aniversário. Então, independente disso, no mínimo que teria garantido seria de 0,25% dessa negociação, que seria, no caso, se fosse a 20 milhões de reais, 500 mil para o Cruzeiro. Enfim, seria até interessante também para o Cruzeiro receber esse dinheiro assim, de várias negociações, porque é sempre bom ficar atento, ainda mais de jogadores revelados na base, depois dessa mudança no mecanismo de solidariedade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no canal, para ajudar a nós chegar a essa marca de 31 mil inscritos, que já está bem perto, tá bom? Vou deixar aqui na tela final agora 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falar a respeito do Ronaldo, será que ele está desinteressado em comprar o Cruzeiro? Que história é essa? Além disso também, onde eu comparo sobre os maiores mecenas do futebol brasileiro, que é a respeito do Ronaldo, do John Textor, dono do Botafogo, o Rubens, a Leila, quem tem mais dinheiro dessa galera. Recomendo que você ache esse vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!